Olá a todos, então nós estamos aqui, meu nome é Lívia, aqui estou com o Fabrício. Então, meu nome é Fabrício. Nós somos professores das faculdades trilógicas Kepp Pacheco e também do Centro de Línguas Millennium, né? Que é um centro de línguas da faculdade, né? Da faculdade Kepp Pacheco. E estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante, que é turismo terapia. Nós temos, para vocês saberem, né, onde esse turismo terapia acontece, nós temos um hotel, Grande Hotel Trilogia, que vocês já podem ver aí na foto, né, em Cambuquira, Minas Gerais. É uma pequena cidade no sul de Minas, uma cidade de montanha, tem um ar muito puro, muito bacana, tem a melhor água mineral medicinal do mundo, vocês podem pesquisar. E enfim, então nós temos essas imersões terapêuticas que acontecem no hotel, no nosso Grande Hotel Trilogia. Desculpa, Lívia, né, que o Grande Hotel Trilogia é muito importante. Por quê? Porque ele é parte da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, das faculdades trilógicas Kepp Pacheco. É onde realmente são desenvolvidas estas imersões, muitas assim atividades interessantes, inclusive, como vamos ver, para pessoas de todas as idades, desde criança até adultos, a famosa terceira idade, que eu não gosto muito dessa expressão, terceira idade, mas, enfim, todas as pessoas são bem-vindas. Então, todas as pessoas são bem-vindas e aberto a todos, alunos, amigos, familiares, né? Não só alunos, né? Isso. Então, acho que é interessante, talvez para quem não está assistindo, ver o que é o turismo terapia, né? Oi, gente. Meu nome é Cláudia Pacheco. Meu nome é um pouco mais comprido, mas aqui para vocês eu sou Cláudia Pacheco. E eu, juntamente com o Dr. Norberto Kepp, que dirigimos essa sociedade científica, né, da trilogia analítica, e que adquiriu o Grande Hotel Empresa, o maior hotel que havia em Cambuquira, alguns anos atrás, né, já faz um bom tempinho, nós adquirimos esse hotel para levar para Cambuquira o nosso projeto de ciência trilógica, uma ciência transdisciplinar. E lá nós fundamos uma faculdade, que inclusive oferece cursos gratuitos de graduação de altíssimo nível. Então, você que está aqui vendo esse vídeo agora, por que a gente escolheu Cambuquira, gente? Porque Cambuquira é um local muito especial, muito energético. Cambuquira tem as melhores águas minerais do mundo, analisadas por técnicos e cientistas franceses. E o nosso Grande Hotel Trilogia, a nossa faculdade, ela fica justamente em frente ao Parque das Águas, logo em frente, como se fosse o nosso jardim. E lá, inclusive no nosso hotel, nós dispomos de água mineral do próprio hotel. E que temos lá uma porção de amenidades, né? De coisas que são naturais, de qualidade de vida. Agora, Cambuquira, gente, Cambuquira é como estar fazendo uma viagem ao passado do Brasil, que já foi aquele Brasil acolhedor, um Brasil calmo, um Brasil com a natureza. Pensem vocês, nós estamos em cheio na Mata Atlântica lá. Os terrenos da faculdade, inclusive, têm uma grande reserva florestal. Temos um rio Lambari que corre dentro da nossa propriedade. Então, nós temos lá um complexo de hotel, faculdade, águas minerais, energia do ar, Mata Atlântica e as cidades que circundam ali aquela região toda de águas minerais, Caxambu, São Lourenço, Lambari. Temos ali São Tomé das Letras, que é uma cidade maravilhosa no sentido de tradição de espiritualidade. E também para Carrancas, que tem aquelas cachoeiras
assim, cinematográficas, super agradável para a saúde, né, de todos. Então, Cambuquira se tornou uma cidade-energia para nós. É onde nós temos desenvolvido a nossa ciência de energética, da energética. E não se esqueçam que se você já está numa idade de se aposentar e gostaria de mudar de vida, sair da cidade grande, lá em Cambuquira existe um terreno, vamos dizer assim, uma possibilidade, um local de acolhimento muito bom para todos aqueles que querem residir lá, para quem quer ter a segunda residência lá, e até para quem quer empreender alguma coisa lá, em alguma atividade ligada ao meio ambiente, à saúde, à arte. Nós estamos lá vendo a formação de uma pequena aldeia divina, que pessoas que têm os mesmos ideais estão se unindo em torno do projeto trilógico da Faculdade Kepp Pacheco. Então, eu convido vocês, vão lá nas nossas imersões, no nosso hotel, de tudo de bom que tem lá, arte, saúde, exercícios, espiritualidade, ciência, tecnologia. Vamos aprender esse mundo novo lá conosco, tá bom? Espero vocês lá. Lívia, o que é turismoterapia? Então, turismo é assim, quer dizer, todo mundo gosta, ou pelo menos a maioria das pessoas gosta de viajar, de conhecer novos lugares, né? Isso nós encontramos em qualquer agência de viagens, né? Ou qualquer possibilidade de se fazer isso está aí aberto para todos. O nosso diferencial é justamente levar as pessoas a passarem. Nós fazemos esses turismos terapia geralmente em feriados prolongados, né? E então passarem 3, 4 dias se conhecendo melhor, aprendendo questões mais ligadas assim à psique, à espiritualidade, à ação energética, à saúde. Então, nós tratamos de todos esses temas de maneiras diferenciadas em cada uma de nossas imersões. Tanto é, Fabrício, nós temos, né, alunos que vão quase que uma imersão atrás da outra, porque são temas diferenciados. Apesar de serem lá sempre no nosso hotel, e nós também fazemos passeios fora, né, de Cambuquira, mas sempre com essa perspectiva de fazermos o aluno sair desses 4 dias com algo a mais. Não só, conheci uma outra cidade, conheci um novo local. Não, ele vai principalmente aprender a se conhecer, a entrar mais em contato com dificuldades, às vezes até de relacionamento, né? Então a gente vai abordando tudo isso, mas de uma maneira muito assim, light, muito agradável. As pessoas fazem amizade, novos amigos o tempo todo. Então é muito rico. Alunos que trazem familiares, é bacana também ver, né? Que às vezes os familiares vêm para acompanhar os alunos. E no fim, eles entram nessa energética e nos trabalhos, nos workshops que nós vamos tendo, né? Durante os 3, 4 dias ali. E eles mesmos falam, né, que a própria energética deles muda bastante. Às vezes, Lívia, é interessante, né, porque às vezes o marido acompanha a esposa, ou a esposa acompanha o marido, e geralmente o primeiro dia eles chegam assim, não, eu estou aqui apenas para acompanhar minha esposa, não, eu estou aqui apenas para acompanhar meu marido, e depois, afinal, são eles que mais se envolvem, que gostam mais. Interessante. Porque a ideia do turismoterapia, como a Lívia estava falando, é uma proposta diferenciada. Isso. Em que sentido? Que, por exemplo, geralmente a gente gosta de conhecer muitos locais fora e não gosta muito de conhecer o local dentro, o nosso interior, que é onde, inclusive, digamos, a nossa vida se desenvolve, onde nós, o lugar a partir do qual nós desenvolvemos tudo o que a gente faz. Então, nesses dias, a gente proporciona uma vivência que é muito interessante, Lívia, porque parte do estudo da ciência da trilogia analítica,
que é uma ciência, nós podemos defini-la como transdisciplinar. Ou seja, ela parte de um princípio que depois ela pode ser aplicada a qualquer área da nossa vida. Pode ser aplicada à área da economia, dos relacionamentos, da arte, do direito, da saúde, entende? Então, esta vivência não é apenas uma vivência para, como às vezes pode acontecer, a pessoa vai em um spa, né? Mas o spa geralmente cuida mais do físico, do orgânico. O nosso spa é um spa também mais espiritual, né? Espiritual, psicológico, e também a gente tem claramente a parte física, tem uma boa comida, inclusive nas nossas imersões, né? Enfim, comida mineira, assim, do sul de Minas. Então temos também este aspecto. Mas a gente é como se fizesse, né, esses dias, Lívia, uma espécie de detox. Norberto Kepp fala muito da questão da inversão, né? Como que a inversão é o princípio fundamental para que hoje se entenda por que o ser humano, por exemplo, sofre tanto. Por que está sofrendo? Por que, por exemplo, muitas vezes a gente faz o contrário daquilo que a gente sabe que deveria fazer, mas não faz? Por que às vezes a gente vê, por exemplo, que a pessoa, quando trabalha, é mais preocupada com o dinheiro que ela vai ter que ganhar do que com o que tem que fazer, com a função dela, o que ela tem que proporcionar através do que ela tem que fazer. Por isso que o capital, o ganho, deveria ser uma consequência do que a gente faz, e não a finalidade. E em função disso, toda a nossa sociedade está invertida, porque toda a nossa sociedade está... eu queria, agora que você tocou nesse ponto, eu acho bacana lembrarmos que uma das bases, né, do trabalho do Dr. Norberto Kepp é a questão da ação, né? Que nós somos o que nós fazemos. Então, como o Fabrício falou, né, se a pessoa está muito interessada só no dinheiro e não na ação dela, ela não vai conseguir fazer, nem vai conseguir ser um bom profissional. Então, isso é uma partezinha do que é trabalhado nas nossas imersões também. Então, as pessoas saem das imersões assim pensando, puxa, agora eu estou refletindo sobre isso na minha vida, e começa a enxergar melhor, né? Até a posição dela dentro de uma empresa, dentro do próprio trabalho, às vezes da própria empresa, vê que não está produzindo como poderia. Então, e nossas imersões têm muitas atividades práticas bacanas, né? Então, essa energética produzida com a ação da pessoa, por quê? Porque ela desbloqueia, né, Fabrício? Começando a se conhecer melhor, a gente consegue também desbloquear e deixar nossos talentos, nossas capacidades saírem, né? Falando em capacidades, assim, talentos, a gente também faz imersões em inglês, em francês, né? Então, dependendo dos feriados, a gente consegue fazer imersões em línguas, né? Então, é onde também o aluno pode ir, o aluno ou o interessado, né? Para praticar mais inglês, para praticar francês, porque aí a gente tenta fazer tudo na língua, né? Então é muito bacana, uma experiência rica. Enfim, mas voltando ao ponto da questão da inversão, que nós achamos, né, muitas vezes, que a preguiça é vantajosa e não que a preguiça está bloqueando o nosso ser, a nossa inteligência. Então, né? Lívia, desculpa interromper. Fala. Então, é por isso que a pessoa acha que quando está de férias é para não fazer nada. E não que justamente aproveitar o tempo também, como acontece, por exemplo, nas nossas imersões, fazer atividades, como vamos ver logo, né? Que vamos dar assim também para vocês uma ideia do que se passa nas nossas imersões.
é uma coisa bem prática, porque afinal não é que a pessoa fica parada, é claro, a pessoa vai se poder descansar, não vai ser curtir a piscina. Vai curtir a piscina, nós temos uma piscina muito linda, etc. Mas o que é importante é que ela vai, através da atividade, adquirindo até uma conscientização de si, às vezes das coisas que, como a Lívia estava falando, às vezes nos impedem desenvolver em várias áreas da nossa vida. E por isso que a pessoa ela vai levar tudo isso depois para casa. Depois vai ficar, a coisa vai ser uma coisa que é para ficar. E por isso que quando a pessoa, de alguma maneira, aceita o que ela percebeu, vai querer voltar. Porque justamente nessas imersões a pessoa vai encontrar um ambiente muito propício, né? Falando nessa parte da terapêutica também, eu me fez pensar que às vezes a gente viaja, como o Fabrício falou, para conhecer vários lugares ou vários países, né? Aí quando acaba as férias, volta para casa, aquela angústia, né? Aquele e agora, né? Voltar para minha rotina, né? Então, nas nossas imersões terapêuticas, realmente o aluno ele volta conscientizado. Então, ele aproveitou aqueles dias na imersão, mas ele também leva uma bagagem de conhecimento, de consciência para a vida dele. Então, a volta também para o trabalho, volta para a casa dele, para os familiares, também beneficia bastante. Isso palavras dos nossos alunos, sim. Depoimentos dos nossos alunos, né? A volta não é tão traumática, não, Lívia, então, né? Isso que é interessante. Então, eu gostaria de, com a Lívia, de mostrar para vocês algumas das nossas imersões que nós fizemos em 2023, nesse ano, que está terminando. E, mas intercalar, assim, alguns parágrafos, algumas frases dos livros do Dr. Kepp e da doutora Pacheco, para entendermos melhor o que a gente faz. Então, nas nossas imersões, por exemplo, nós escolhemos, Lívia, um tema. Nós temos um tema. Tá? Então, cada imersão tem um tema que pode ser de saúde, pode ser de artes, pode ser de interiorização, espiritualidade, sim. Enfim, é muito abrangente, né? E, em função disso, a gente desenvolve as atividades. Então, tem um tema que depois vai sendo aplicado a várias atividades. Então, vamos começando, por exemplo, com o Réveillon, do ano passado. Lívia, quer ler a frase? Sim. Esse é do livro Parousia, né, de Norberto Kepp. Então, aí, o bem, a verdade e a beleza são prerrogativas dos seres ligados a Deus. Isso remete a, digamos assim, a nossa essência, a essência humana. O bem, a verdade e a beleza são prerrogativas dos seres ligados a Deus, de cada ser humano. Então, até aproveitando o lance desta live, né? Como fala o Dr. Kepp em seus programas, todos os seres humanos são filhos de Deus. Isso. Não tem raça, não tem religião, todo ser humano, eu gosto muito dessa coisa que o Dr. Kepp fala, todo ser humano é filho de Deus. Então, no ano passado, nós declaramos em 2022 o ano 2023 como o ano do Belo. Então, no Réveillon passado, nós desenvolvemos, foi um Réveillon muito bonito. Olha, os nossos Réveillons, como é que se fala? São muito bonitos, viu? Então, aproveitem. Mas o ano passado, nós declaramos 2023 o ano do Belo, então todo o nosso Réveillon teve atividades desenvolvidas em torno disso. Então, quais são as atividades, por exemplo? Nesse caso foi o Belo, na parte da arte, da estética. Mas nós, por exemplo, temos, em função disso, o quê? Exercícios energizantes para as pessoas um pouco preguiçosas. Levantar um pouco de manhã, fazer alguns exercícios, nada de traumático, mas exercícios que realmente ajudam a pessoa, através também do físico, se sentir mais, aprender a se sentir mais, né? Sim, e para isso nós temos professores, né? Professores de educação física, professores muito bons que trabalham justamente, que já conhecem muito bem também o trabalho, a trilogia analítica, né? O trabalho
ciência do Norberto Kepp e doutora Cláudia Pacheco, que levam os alunos a terem também esse conhecimento do próprio físico, né? Então, mostrando que essas atividades, exercícios energizantes, né, logo cedo. Aí tem várias técnicas, né? Tem a Ingra, que faz a técnica naipe, né? Tem vários professores, professor Fred, professora Kátia, né? Mariane, que já deram, né? São professores variados, né? Que às vezes participam, e cada um deles tem uma técnica bacana, né? Para trabalhar com o físico. Então, uma meia hora de manhã, todo né? Dia, todo né? dia, E é livre, é para quem quer participar, né? Não é nada forçado. Depois, né? por exemplo, outra das atividades é uma leitura que nós fazemos, né? Nós temos uma pequena capela, uma capela ecumênica, digamos assim, no nosso hotel. Onde de manhã nós pegamos um trecho, um parágrafo, por exemplo, do Dr. Kepp, para melhor começar o dia. Essa questão, por exemplo, de ler, por exemplo, um texto de manhã que nos ajude para, inclusive, ter esse contato com o nosso interior e também levantar, como fala em português, levar, né? Se levar, levantar o astral. Isso. Para a gente, inclusive, enfrentar melhor as situações do nosso dia a dia. Mas na nossa imersão nós temos também este momento em que, inclusive, é um intercâmbio, quer dizer, é uma interação que nós sempre temos com os alunos. Não é que a gente fica falando e os alunos ouvindo, não. A gente sempre interage com os alunos porque é nessa interação que o aluno vai realmente percebendo, sentindo mais. Aí nós temos atividades artísticas lindíssimas, que nós vamos ver depois umas fotos, etc., enfim, todos no tema. De repente temos bailes, enfim, então, todas as atividades, elas temos, por exemplo, também uma atividade chamada de interiorização, para se conhecer. Na verdade, é uma leitura, conforme o tema escolhido, vai vai tentando se aprofundar um pouquinho. Então, a pessoa ela vai ter um enorme benefício e junto com o convívio, né, os relacionamentos que se desenvolvem durante essas imersões, realmente é uma experiência extremamente terapêutica, mas também muito agradável, não é nada assim. Outro tema do livro Sociopatologia, né? A estética inserida no mundo irá ser o caminho para a cura da maior parte de nossos males orgânicos, sociais e espirituais. Então, Norberto Kepp, né, em seu trabalho, nesse livro Sociopatologia, ele põe a estética, a beleza, como este elo que nos permite juntar o mundo físico, né, com o mundo transcendental, o mundo espiritual. Né? Muitas vezes nós temos uma dificuldade quando se fala em espiritualidade, porque às vezes as pessoas pensam em religião. Não tem nada a ver. A espiritualidade, a parte espiritual é a parte essencial, principal. Então vejam bem, quando a gente fala em espiritual, não é estar falando somente de espíritos, mas começamos com as coisas simples no nosso dia a dia, com os nossos sentimentos, o mundo dos sentimentos, o mundo dos pensamentos, das intuições, de repente da telepatia, dos sonhos que temos durante a noite. Vejam bem, todos esses elementos são imateriais, mas existem. Por quê? Porque nós pensamos, sentimos, temos intuições, etc, etc, etc. Então, isso já é espiritual. Sonhamos, né? Sonhamos, isso já é espiritual, faz parte de uma dimensão de vida que, infelizmente, no nosso dia a dia, devido, inclusive, ao materialismo da nossa sociedade, a gente esquece. Então, nas nossas imersões, as nossas experiências favorecem essa forma de a pessoa se reconectar com esta parte. Por isso, né, que nós tivemos outra imersão de carnaval. Vamos ter imersão de carnaval também em 2024, mas sobre a energética da beleza. Né? Então, acho que aí para dar continuidade com o livro Sociopatologia, que foi justamente, né, como o tema era energética da beleza, então cada imersão os alunos, os convidados, né, os participantes recebem um livro e nós trabalhamos em cima daquele livro, naquela imersão. Então, por exemplo, aí energética da beleza foi o livro Sociopatologia. E aí depois os alunos levam os livros, né, e podem aprofundar mais, né?
Não, isso é uma coisa muito importante. O livro, claro, durante a imersão a gente não vai ter a possibilidade de lê-lo por inteiro, mas depois o aluno pode levar para casa e justamente, né? Aí, olha, Fabrício, só para o pessoal saber, né? Como eu falei, o carnaval foi em inglês e português. Isso. Com os demais professores, nosso professor Richard. Isso, Richard Jones, né? Nosso professor canadense, professora Sari Koivukangas, que é finlandesa, né? São os professores da língua inglesa da nossa faculdade, eu, Fabrício, né? E outros. Uma equipe internacional de professores. Uma equipe internacional. Que chique, como fala. Ok. E continuando, por exemplo, sobre o tema das artes, a outra imersão que tivemos foi justamente sobre artes, uma imersão dedicada exclusivamente às artes. Aí, eu acho que eu queria fazer um ponto bacana, porque aí nós temos o nosso professor de violão, Tomás, né, Sampaio. Ele tem uma escola de música, né, chamada Notas de Ouro, aqui no bairro de Pinheiros, né, em São Paulo, e ele pediu para mim, ele veio perguntar se poderia organizar uma imersão, né, em artes, para ele poder levar os alunos dele. Então, aí foi organizada essa imersão para todos, não só para os alunos dele, familiares dos alunos dele. E nós levamos nossos alunos e incluímos atividades, olha, pintura em aquarela com a professora Päivi Tjura, uma professora finlandesa, é uma grande aquarelista, né? E então tiveram workshops de aquarela, tiveram vários workshops de música, né? Canto com a professora Marisa Gurgel. Então a gente uniu o tema artes, né? E aí a gente aproveita. Então, tivemos uma ideia, ok, então vamos fazer uma imersão, né? E o que é mais interessante, vejam bem, é prático. Isso que é interessante. Então, nós temos as leituras, mas também temos a aplicação prática. Então, isso os alunos vão abrir totalmente um novo horizonte, porque, inclusive, ao praticar as artes, né, eu, inclusive, sou o coordenador de um dos cursos de artes, de pós-graduação em artes. Vejam bem, os nossos telespectadores, ouvintes, não sei como é que se fala, né, na internet, mas é interessante essa questão, porque, vejam bem, eu acho que todos vocês, quem não é artista principalmente, quando começa a praticar, por exemplo, vamos fazer uma atividade de desenho, qual que é geralmente a reação? Eu não sei desenhar, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Gente, vocês não imaginam a satisfação depois da atividade. Por quê? Porque a pessoa, ela vai... É que nem... Sabe que é uma mina que você vai cavando. Atividade artística é que nem uma mina, onde você vai cavando e, de repente, você descobre o ouro. Você descobre, puxa, eu, de alguma forma, tenho até uma aptidão, uma coisa que eu não sabia ter. Então, é pela ação. Por isso que é terapêutico. Pela ação que a pessoa vai se tocando, puxa, eu sei fazer isso, ou de alguma forma descobre. Eu queria só falar que eu lembrei aqui nessa imersão em artes que o nosso hotel, é bem grande, né? Então nós tínhamos a parte dos músicos no teatro, tocando piano, tocando instrumentos, né? E a professora Marisa com outra parte fazendo coral. Com quem... Então era optativo, né? E quem quisesse, poderia fazer também a parte de pintura em aquarela. Então nós tínhamos grupos de artes acontecendo no hotel todo. Isso. Foi muito bacana, muito energético, muito energético. Vivo. Então cada um depois podia escolher a atividade exatamente, qual se sentia mais à vontade, né? Porque isso é outra coisa. Não é que a pessoa precisa saber, precisa ser músico ou pintor. Não, ela vai fazer onde ela quer cantar, ok, a professora Marisa vai ensinar os primeiros passos, né, de como cantar. Então é muito bonito, é muito rico. E continuando, do livro A Glorificação, pode ler, por favor? Sim. A conscientização importa em uma explosão de luz tão incrível que o ser humano estremece diante dela, tomando geralmente uma de duas atitudes: ou negando-a, omitindo-a e desvirtuando-a, ou aceitando-a.
Neste último caso, o indivíduo cresce incrivelmente porque estabelece definitivamente contato com o que é eterno. Isto foi o livro que foi usado em uma das nossas imersões, né? Olha que bonito este texto do Dr. Kepp, né? A conscientização importa em uma explosão de luz tão incrível que o ser humano estremece diante dela, tomando geralmente uma de duas atitudes, né? Ou negando, omitindo-a, desvirtuando-a ou aceitando-a. Vejam bem, isso está extremamente ligado à saúde. Porque o processo de conscientização que, por exemplo, a pessoa tem, também nesses pequenos dias, aquele pequeno contato que a pessoa pode ter, graças a esse turismo, terapia, eu diria turismo do interior até, não exclusivamente do interior, mas também. Então, isso é altamente energético. A pessoa vai se elevando, vai justamente levando esta energética para a volta para casa. Por isso que a pessoa, como eu estava falando antes, não se sente esgotada. Pelo contrário. Então, quando a pessoa aceita o que acontece, o indivíduo cresce incrivelmente, porque estabelece definitivamente o contato com o que é eterno. E vejam bem, esse contato com o eterno, a gente tem o tempo todo. Não é que acontece só naquele momento. Só que naquele momento, pela conscientização, a gente se dá conta da existência dessa ligação com o divino, com o Criador. Eu só queria salientar aqui que talvez as pessoas possam perguntar, mas como que nós, né, professores, lidamos com tudo isso, né? Mas nós somos professores, terapeutas, né? Justamente formados pela ciência da trilogia analítica e também psicanalistas, né? O professor Fabrício, além de professor, é psicanalista, tem a doutora Selma Genzani, tem a doutora Julieta, Kerstin Arvidsson, que sempre participam, professora aí, psicanalista Luciara Avelino, né, que sempre participam das imersões, justamente como psicanalistas também para ajudarem as pessoas, né? Professor Gilbert Gambucci, né, além pianista, de músico terapeuta, também trabalha na área da psicanálise, né? Então são todos professores com essa formação, né? Deixa assim brincar um pouquinho, Lívia. Até na cozinha, no restaurante do nosso refeitório, temos terapeutas. Professor Roberto Silvano. Professor Roberto Silvano, exatamente. Que na verdade ele é professor da Milênio, da FATRI, e também trabalha agora muito ativamente no Kepp Motor, né? Na oficina do Kepp Motor. Que vocês vão conhecer. Ele faz parte também da equipe, né? Isso. Então, até no refeitório nós temos um ambiente diferente, mas isso conta muito, viu? Conta, né? Bastante. Por quê? Porque, de alguma maneira, vejam bem, todo o nosso pessoal que tem treinamento na psicanálise integral, na trilogia analítica, tem também uma forma de lidar com as situações que podem se apresentar assim com os hóspedes, que vai, digamos assim, gerenciando, às vezes, um pouco, não falo dos conflitos, mas as situações, às vezes, que podem ser um pouco difíceis. Sim. Então, tem tudo, um pessoal altamente seleto, nesse sentido, né? E é bacana. Mas vejam bem, tudo isso em um ambiente descontraído, né? Porque, inclusive, nos momentos que nós vamos ver nas fotos também, por exemplo, dos refeitórios, nós temos sempre o professor Gilbert ou a professora Marisa Gurgel, que tocam piano ao vivo. Vejam bem, na região de Minas, eu não sei quantos, talvez não tenha lugar onde tem piano ao vivo no momento do almoço e no momento do jantar. Então é extremamente agradável, tudo, comida boa, momentos artísticos e tudo. E nós tivemos na Páscoa, então, voltando no livro A Glorificação, nós baseamos a nossa imersão da Páscoa, interiorização e espiritualidade, justamente baseada no livro A Ali na foto, né, eles podem ver, né, o professor Gilbert, professor pianista, né, com a Marisa, né, eles dão concertos, inclusive, né, às noites nós temos concertos, temos psicocines, né, durante o dia temos os passeios, né. Aí a gente tem a Lavandas de Cambuquira, que é um lugar maravilhoso, que nós já fomos algumas vezes com os alunos, que muito bonito, né?
Um dos muito espiritualizado, assim, muito, muito bonito sim, mesmo. Um dos momentos, de alguma forma, importantes também da nossa imersão é também o concerto Consciência do professor Gilbert e a professora Marisa, que tocam piano a 4 mãos. Então, também os participantes vão se deleitar, fala assim em português, deleitar com esses momentos artísticos muito bonitos. Né? Bom, continuando, nós tivemos depois a Festa do Divino, Festa do Divino, Nós temos esta Festa do Divino há quantas edições já? Acho que quase 20. Agora é a 20ª, a próxima vai ser a 20ª. No ano 2024 vai ser a 20ª edição da Festa do Divino. E esse trabalho da Festa do Divino vem, basicamente, a partir, obviamente, do Portugal, não vou resumir toda a história porque é longa, mas assim... foi instituída, acho que em 1296, por Rei Dom Dinis e a Santa Rainha Isabel no Portugal. A Festa do Divino é a celebração é a única celebração que não comemora o passado, mas comemora o que é o futuro, o mundo que virá, o reino que virá, né? E se baseia, aliás, também nos estudos, eu sou italiano, eu vou puxar um pouco a sardinha para mim, de um teólogo italiano chamado Gioacchino da Fiore. E a doutora Cláudia Pacheco, justamente no livro História Secreta do Brasil, que inclusive é o livro em que se baseiam as atividades da nossa Festa do Divino, a doutora Cláudia Pacheco escreve o seguinte... Eu vou ler aqui, então. Da Fiore afirmava que a humanidade passaria por 3 dispensações divinas. A primeira foi a do Pai, que se manifestou ao povo judeu por Moisés e os profetas. A segunda foi a do Filho, com a vinda de Jesus, prolongando-se pelo cristianismo. E a terceira dispensação será a do Espírito Santo, com humanidade atingindo a plenitude espiritual e material. Então, na Festa do Divino, nós comemoramos justamente a era do Espírito Santo, desse reino que virá, né? As 3 dispensações, Deus Pai, a era de Moisés, Deus Filho, Jesus Cristo, e a terceira, que seria justamente a era do Espírito Santo. Que inclusive é interessante, Lívia, porque Gioacchino da Fiore, esse teólogo italiano da Calábria, né, do século XII, vejam bem, ele falava o seguinte, que essa era do Espírito Santo seria a era da inteligência espiritual. O que seria a inteligência espiritual? É a consciência. Onde o ser humano, o relacionamento do ser humano com o ser divino será um relacionamento até, digo, pessoal, né, Lívia? Pela consciência, pelo trabalho. Entende? Então, isso é muito, muito importante, porque a Festa do Divino depois celebra esta vinda deste reino, cujas características... aqui temos um cartaz da Festa do Divino de 2023, né, da 19ª, que assim, celebraria uma era cujas características seriam a justiça, a fim das prisões, a fim dos poderes patológicos, enfim, e tantas abundância para todos, o pão para todos. Tem um momento da Festa Divina, que é o momento do Bodo, que inclusive na nossa organização é o momento em que praticamente nós preparamos comida, inclusive para a comunidade de Cambuquira. Né? A comunidade de Cambuquira tem um grande número de pessoas carentes, então a gente, um pouco seguindo o que acontece na Festa do Divino, etc., oferece esse momento, esta refeição, né? Teve anos, Lívia, que tivemos até 3.000 pessoas, né? 3.000 refeições 3.000 refeições distribuídas, então é importante. Enfim. Eu queria só pontuar, né, que quem levou justamente essa festa para Cambuquira foi a doutora Cláudia Pacheco, né? Justamente baseado no livro dela, né, que é uma pesquisa longa que ela fez na Europa ainda, né, em Portugal, enquanto morava ali. Essa ideia, esse conhecimento chegou às mãos dela e ela aprofundou isso e mostrou uma história diferente
que eu sou brasileira, né, que nós não aprendemos nas escolas aqui no Brasil, por isso que fala, né, história secreta do Brasil. É a verdadeira história do Brasil como país, como nação, e como nação que sim vai trazer esse reino aí do Quinto Império, né? Então, as festas do Divino, olha, 2024 agora já estaremos lá há 24 anos, né? 20 anos, né? Fazendo essas festas, né? Então, 2024, a 20ª festa do Divino, Isso, a 20ª festa do Divino. Mas viu, Lívia, você estava comentando, nós não aprendemos na escola no Brasil, mas nem na Europa, na Itália. Eu nunca ouvi falar disso, mas quando eu li esse livro, História Secreta do Brasil, falando da festa do Divino, falando desse incrível teólogo, Joaquino da Fiore, que eu estava comentando, que eu não conhecia, eu admito, não conhecia, eu só conhecia através do livro da doutora Pacheco. Gente, para mim mudou totalmente a minha visão da história e realmente, inclusive é um livro cuja leitura eu recomendo, porque é um livro que quem começa a ler não vai conseguir parar de ler. E a Festa do Divino, de alguma forma, é um momento até, que tem momentos bacanas, momentos até de diversão, né? Como ali na foto, no cartaz, mostra tem um momentos, pouco, né? Um cortejo, né? Que vai até a igreja, onde vamos, assim, por exemplo, na missa, etc, etc. Então, é muito bacana. E continuando, nós tivemos este ano, Lívia, o 21º Congresso Internacional de Trilogia Analítica. Sendo que esse ano era o ano do Belo, o título deste 21º Congresso Internacional de Trilogia Analítica em Cambuquira, o título foi A Beleza da Consciência e a Consciência da Beleza. Lívia, quantas pessoas em Cambuquira, imagine uma cidade pequena, do interior, de Minas Gerais. Hospedadas lá conosco, nós tivemos mais de 100 pessoas, né? E na cidade, né, acho que circularam assim, mais de 200 pessoas envolvidas no congresso, né? Isso. E falar também que agora em 2024 também teremos, né, o 22º congresso. Nós chamamos ICAT, né, que é o Congresso Internacional de Trilogia Analítica. Pela precisão, o congresso em 2023 foi em julho e vai de novo acontecer em julho de 2024. E que todas essas informações também vocês encontram no site, né, da faculdade. Isso. Então, todos os eventos que nós vamos tendo, toda a programação. Entrando no site, vocês têm uma aba Turismo Terapia. É só clicar aí que vocês vão ter tudo o calendário dos eventos. Então, depois vamos mostrar. E só uma coisa que eu queria falar rapidamente desse congresso. Esse congresso foi um momento energético, para quem participou, incrível, porque a ciência da trilogia é uma ciência que agrega. Então, veja bem, quando é um congresso, os senhores sabem, vocês sabem que acontecem muitas atividades ao mesmo tempo. Então, este congresso foram apresentados não sei quantos trabalhos, agora não me lembro o número exato, trabalhos científicos aprovados por uma comissão. E todas as palestras que tiveram público e acontecendo ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa muito, muito dinâmica, muito energética, que trouxe em cheio todo o peso dessa ciência da trilogia analítica, da importância dessa ciência para todas as áreas da nossa sociedade, como eu falei, economia, direito, artes, saúde, muito importante a área de saúde, educação, nós temos cursos também na nossa faculdade de pedagogia, cursos de pós-graduação, enfim. Vejam bem, então, a importância desses eventos. E depois nós tivemos um congresso, isso é para a Lívia, baseado no livro da doutora Clara. É um best-seller, na verdade, esse livro, As Mulheres no Divã, né, Lívia? E quais foram alguns dos pontos que foram tocados? Eu fiz uma pequena, Lívia. A busca do romance e a autodestruição. Esse é um dos capítulos do livro, né? Mulheres no Divã, de Cláudia Pacheco, né? Na verdade, assim, se analisa nesse tipo de imersão que teve, o livro da doutora Clara é uma análise da psicopatologia feminina, claramente, né? Mas, obviamente, isso vale também para nós homens, porque nós homens nos relacionamos com as mulheres. Claro. Com as mulheres. Então, não é que é um livro que só vale para as mulheres, vale também para os homens. E um dos capítulos, um dos temas é a busca do romance e da autodestruição. Ou como também a mulher
eu, junto com o homem, também querem criar um romance em torno de um relacionamento. É como muitas vezes esse romance corresponde a uma fantasia que não tem ligação com a realidade. E como isso, muitas vezes, é fonte, né, Eu acho importante falar aqui que essa imersão, né, nós tivemos também mais de 50 hóspedes, né, no hotel, que vieram justamente, algumas porque fazem o curso, nós temos um curso livre, baseado no livro As Mulheres no Divã, e outras que vieram justamente para conhecer, né, e esse tema foi muito, muito procurado, foi muito bacana. E os homens também. E os homens também, os homens também. Por sinal. Outro tema, por exemplo, interessantíssimo que é abordado, né, é a paranoia ao afeto. Isso dos dois lados, a paranoia da mulher com o afeto, mas também do homem. Agora não vamos entrar em detalhes, mas os pactos familiares, né? As mulheres. Aí eu acho bacana verem, né, que são temas, né, que são, quer dizer, cada imersão terapêutica, né, nesse turismo terapia, como nós abordamos, né, os temas em cada imersão, né, baseados nos alguns livros, temas, né? as mulheres o poder, o aspecto feminino da criação, que é um capítulo lindíssimo, inclusive, do livro. As mulheres do terceiro milênio. Né? Agora que está culminando, né, o Quinto Império. A gente sempre pensa assim, milênio. A consciência serve para melhorar, para conscientizar, para poder corrigir. Então, a consciência da patologia para chegar na sanidade, né? Esse foi o cartaz da imersão Mulheres no Divã. E continuando, tivemos depois mais digamos sobre assim, energética, né? Uma imersão agora em outubro sobre a energética baseada nesse livro, A Teologia da Física. A energética determina toda a estrutura das coisas. Isso. Então, tudo é energia, inclusive esta matéria, inclusive esta mesa aqui, que eu toco aqui, é energia. Ela é mantida pela energia, tá? Então, esse é o cartaz, o título era Energética Divina, Princípios para uma Vida Mais Saudável e Bela. Então, como esta energética, ela caracteriza tudo, até inclusive a nossa saúde, né? As nossas células, nossa saúde mental, nossa saúde física. E aí também foi baseado principalmente no Cap Motor, né? Que nós tivemos vários alunos que foram lá, passarem esses dias, trouxeram as famílias, né? Para fazer a produção na prática na fábrica do Cap Motor. Os alunos do curso de pós-graduação de energética, né, que participaram justamente em atividades práticas nos laboratórios para justamente montar os ventiladores e os motores Cap Motor e ter uma experiência prática, não teórica sobre isso. Então a energética envolve tudo, inclusive a parte tecnológica, que é a grande esperança, inclusive, para o futuro, né? Que é esta descoberta do Cap Motor, baseada, inclusive, nas descobertas do Nikola Tesla, que o Dr. Keppe depois desenvolveu nos seus livros ao longo dos anos. E depois, Lívia, a imersão baseada no livro Universo dos Espíritos. Esse foi justamente aproveitando o feriado de Finados, né, que nós tivemos em 2 de novembro. Então, foi justamente para conhecer, entrar um pouco mais nesse campo espiritual, né? Então, aí a gente pode ver a frase, né? O ser humano é muito mais ligado à transcendência do que pensa, né? Então, todo o poder dos demônios advém da ignorância sobre eles. Foram alguns dos temas tratados, né, durante a imersão. Inclusive, dessa influência, digamos, espíritos assim não tão bons, chamados demônios, espíritos malignos, mas que justamente tem uma grande influência no nosso dia a dia, sem que nós o percebamos. É isso que é importante. E lidar com a mente humana é entrar no mundo espiritual. Quer dizer, lidar com a mente humana, com a consciência, é ingressar nesse mundo espiritual. Porque tudo está interligado. Espiritualidade e energia é uma coisa só. Consciência é energia. Sim. Enfim, isso mostra a transdisciplinariedade. Esse é o cartaz da imersão que fizemos no feriado de Finados. E... Lívia, vamos pegar de novo um trecho do livro Parousia. Essa agora é a nossa próxima imersão, né? Não sei.
Então, toda a humanidade é filha de Deus, sejam os judeus, os cristãos, maometanos e todas as pessoas que nasceram e vivem no planeta Terra, sejam crentes ou descrentes. Então, todas as nossas imersões servem para todos. Todos. Todos são bem-vindos. Crianças, adultos, pessoas da terceira idade e qualquer credo religioso, etc. Isso. Né? E, por isso... Então esse agora é o convite para vocês, né, para a nossa próxima imersão agora, que é o Réveillon 2024. Então, nós teremos uma programação muito rica, muito bacana. São 4 diárias, né? É o detox psicossomático. O que significa isso, né? Então, vamos tentar entrar no ano de 2024 com uma desintoxicação, não só de alimentos, né, de comer muitos doces e coisa muito assim pesada, carregada, mas também a gente tem comida orgânica muito gostosa, né, no nosso hotel, mas também a parte espiritual. Então, fazer essa ligação, né? Por que psicossomático? Porque psique e soma, corpo, né? Soma é corpo em latim, né? Grego, né? Então, fazer essa desintoxicação psicossomática, né? Psique e como a parte corpo. Da psique, que em grego é alma, influencia o nosso corpo. Então, não é só se desintoxicar a nível alimentar, como a Lívia falou, mas é se desintoxicar dos maus pensamentos, das intenções, das emoções negativas, perceber o que é isso e como isso afeta também a nossa saúde. Eu queria só falar física, nesse sentido, né, que nós... por que às vezes a gente come demais? Geralmente porque está sentindo alguma angústia. Então, quando a gente aprende a se desintoxicar, se conhecer melhor, trabalhar melhor as emoções, os sentimentos ruins, o resto também vai fluir melhor. Aí também a gente já vai pensar como se alimentar melhor, como ter uma nutrição mais equilibrada, né? Então é tudo ligado, né? Isso que é bacana. Isso a gente vai estudar lá, né? Na nossa imersão. De repente a gente vai entrar em 2024 não com promessas. Eu vou começar aquela dieta, vou começar aquele curso, vou começar a fazer... Não, a gente se diverte, vai ter atividades assim também para perceber as coisas. Aí vai ter a festa do Réveillon, né? Claro, óbvio, né? Com atividades muito bacanas, inclusive... Mas para entrar, não com promessas, mas já com um espírito diferente no novo ano, né? Que é muito importante, inclusive, sim, à luz do que está acontecendo no mundo. A gente sabe, não vamos entrar agora no assunto assim mais difícil, mais complicado, mas é importante também entrar para se preparar, inclusive, a tantas coisas que vão acontecendo, né, no mundo, etc. Então, Lívia, vamos mostrar só algumas imagens para os nossos é bacana para eles conhecerem, né? Isso. Aqui só para vocês conhecerem, porque nas nossas imersões também vem pessoas, porque a doutora Cláudia Pacheco tem as lives dela, tem o canal do Betete, né, que faz entrevistas com ela, e tem, então, pessoas que participam nas imersões de todas essas regiões do Brasil, inclusive da Itália, né? Sim. Da Suécia, nós tivemos convidados vindos de lá, Estados Unidos, convidados internacionais, né, bacana, também participaram das imersões. Então, aí para vocês verem, olha, Brasil inteiro participando das nossas imersões, né? Interessante. Né? E tem as fotos também, né? Isso. Então. Aí para vocês verem de manhã como são os nossos exercícios. Os exercícios matinais. Olha que lindo, no meio daquela natureza, gostoso, um ambiente né? gostoso, os exercícios energizantes. Aqui mais imagens de caminhadas, né? Isso. A leitura terapêutica na capela, que nos comentamos, né? Que é o momento para começar o dia com outro astral, né? E aqui algumas saída para o passeio, caminhadas, né? Visita no Parque das Águas, Isso. que é muito bonito lá em Cambuquira, né? Onde temos também uma leitura, etc. Aqui várias atividades, várias imagens de alunos. Isso é na aldeia... Não, isso é o Parque das Águas. Parque das Águas, né? E depois sempre a imagem do Parque das Águas, momento de interiorização, workshop de interiorização,
várias atividades. Tivemos passeio no lavandário, né, lá de Cambuquira, que vejam a paisagem, né, na qual nós estamos no sul de Minas, que lindo, né? Essa só é o lavandário. Aqui foi bacana, foi feito um workshop de desenho pelo professor Carlos Mokagata. Então é propício, né, Lívia? Assim, o ambiente é assim, inclusive para estimular muito a criatividade da pessoa, né? É aqui mais algumas imagens. Aldeia do Divino assim, faz parte das nossas atividades. A Aldeia do Divino é praticamente futuro campus das faculdades trilógicas, onde nós vamos ter várias atividades, como fala, é uma ênfase de implantação, e vamos ter também várias atividades futuras, como casas ecológicas, agricultura orgânica, plantas medicinais e o utilizo de tecnologia em limpa. Esta é uma imagem da Aldeia do Divino, que faz parte. Mais algumas imagens, o professor Richard, eu e demais participantes, né? Alunos. Enfim, só para dizer, falar de alguns momentos. Aqui foi um workshop de aquarela que a professora Paive fez, né? Lá na aldeia. Então, na aldeia também vai ter esses workshops de desenho, de aquarela, etc. Eu, como falei, o ambiente lá em Minas, no sul de Minas, é propício para isso. Aqui temos à esquerda o professor Gilbert tocando no horário do almoço. No almoço, isso. E à direita, o professor Gilbert e a professora Marisa no Consciousness Concert, o concerto Consciência, que nos proporciona peças de piano a 4 mãos, muito lindas. Aqui é o momento, bom, eu não vou fazer propaganda para mim. Sing along. Sing along, cantar junto com a Teacher Band, a banda dos professores, né? Nós professores vamos proporcionar para os alunos momentos até assim, colocando à disposição a experiência de músicos. Eu tenho experiência de música, a gente vai se juntar. São vários músicos, de maneira, de maneira informal e simpática, cantando canções em inglês, em italiano, em francês, em português, claramente, etc. Enfim, aqui mais uma imagem da Teacher Band. E junto com um baile, por exemplo, fantasia. Sim. A gente tem. Sim. E os alunos se divertem muito. Temos um acervo, né, enorme de fantasias. Um acervo de fantasia enorme do teatro, Itália, que é o Teatro do Hotel. E os alunos vão ter momentos também muito bacanas. Aqui é uma imagem da paisagem, eu diria que. Sul de Minas, né? No sul de Minas. Eu acho que. Então poderíamos terminar aqui, né? A nossa live. Espero que vocês se animem, inclusive a participar dessas imersões. Vejam bem, essas imersões também são como mini cursos, né? Inclusive, os participantes vão receber um certificado de participação, mas é um curso de forma diferente, como nós abundantemente falamos, que proporciona os momentos diferenciados de lazer, também momentos mais profundos para levar esse tipo de energia, para se energizar e levar esse tipo de energia para a própria casa, no próprio ambiente de trabalho, né? Etc. Tá? Então, todos vocês, né, Lívia, são convidados. Bem-vindos, sem dúvida. E para o nosso Réveillon. Sim, Réveillon, então tem, vocês podem ter as informações também no site, né? Me contatar diretamente por WhatsApp, né? E aí eu passo a programação, os pacotes, né? Os valores e, enfim, todas as informações necessárias. Inclusive temos transporte, né? De São Paulo para Cambuquira, para quem precisar, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, né? A gente vai, como falar em português, vai se falando aí. Vai se falando e esperamos vocês lá. Todos. Em Cambuquira. Tá bom? Tá bom? Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.